E aí galera, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar sobre doenças causadas por vermes, tá? Então nós, humanos, nós temos somos suscetíveis a vários vermes atacarem nosso sistema digestório como um todo. Então a gente vai conhecer agora as doenças mais populares, mais comuns que atacam os humanos, atacam o nosso sistema digestório, as verminoses mais comuns em humanos, beleza? Então vamos começar pela mais popular de todas, que é a lombriga. Todo mundo já ouviu falar de uma lombriguinha, né? Bom, aqui nós temos a foto de uma lombriga dentro do intestino de uma pessoa, ó, que bonitinha ela. E aqui nós temos uma lombriga menina, ó, aqui, ó, e uma lombriga menino. A lombriga menina é maior do que a do menino, e o menino, ele se caracteriza por essa dobrinha aqui no final, no corpo dele. Tá? É com essa dobrinha que ele agarra a fêmea para poder copular, para poder fazer lombriguinhas, ok? Uma pessoa pode ter várias lombrigas no seu intestino, ok? Como é que eu me contamino com lombriga, Marcel? Para eu me contaminar com lombriga, uma coisa tem que acontecer. Tem que ter alguém contaminado, tem que ter alguém que seja portador desse verme. E essa pessoa ela tem que ter algum hábito de higiene não muito saudável, tá? Ou eu viver em algum local que tenha contaminação. Por exemplo, um local que não tenha saneamento básico. A gente viu o que era saneamento básico nas aulas anteriores. Saneamento básico, água encanada, esgoto tratado ou fossa séptica, né? Eu tendo essas condições, diminui consideravelmente as contaminações por lombrigas. Caso não tenha, tá? A população é muito mais suscetível a estar contaminada. Mas mesmo eu tendo esgoto tratado, tá, fossa séptica ou água encanada, ainda há possibilidades da pessoa ter lombriga. Basta que não higienize direito as mãos antes de preparar os alimentos ou antes de ingerir os alimentos. Então, se eu fui lá no banheiro, fiz um cocôzinho bonito, não lavei as mãos e contaminei minha mão. Vou lá, vou fazer a comida, eu transfiro esses ovos que estavam na minha mão contaminada para o alimento, tu vai comer esse alimento contaminado. Eu sei que tá fazendo carinha de nojinho, mas isso acontece, tá? E aí a lombriga vai se desenvolver no meu corpo, tá? Isso é perigoso, mas depende. Se tu tiver lá, por exemplo, nós, aqui é a cidade de Rio Grande, que tem saneamento básico, tem água tratada, tudo, as chances da gente se contaminar são bastante pequenas. Então, eu ter uma lombriga, tu não vai nem sentir. Duas lombrigas não vai sentir. O problema é se tu tem uma contaminação recorrente, muitas lombrigas, aí sim. Por quê? Porque elas podem sair pela boca, elas podem sair pelo nariz. Então, se vocês colocarem contaminação por lombriga aí no Google, vocês vão ver cada imagenzinha bastante bizonha. Mas esses vermes, a gente consegue combater eles bem tranquilo tomando vermífugo lá uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, dependendo do vermífugo, né? Que a gente consegue combater esse vermezinho. Tranquilo? Então, como é que eu me contamino dela? Falta de saneamento básico e não higienizar as mãos antes e depois, antes de preparar os alimentos ou antes de comer os alimentos. Beleza? Oxiurose. Essa doença é muito comum em crianças pequenas, tá? Esses vermes, eles têm no máximo dos máximos 2 milímetros, então eles são bem pequenininhos. Eles ficam no nosso intestino e é muito comum eles migrarem, principalmente à noite, para a região anal, tá? Para ali na região anal. Então isso, uma das características é uma coceira muito grande na bundinha, tá? Por quê? Por causa da movimentação desses vermes. E isso é um problema, porque quando eu estou coçando, eu posso contaminar minha mão com ovos desse verme e espalhar esses ovos no ambiente, contaminar outras pessoas e assim proliferar esses vermes, tá? Então por isso que é uma doença muito comum em crianças. Imagina, uma criança ela não tem os cuidados básicos ainda de higiene. Então se ela se coça, ela pode pegar ali imagina no colégio, pega o lápis do coleguinha, o coleguinha pega o lápis, bota na boca, deu, se contaminou, tá? Também uma doença altamente tratável com vermífugos, tá?
Esquistossomose ou barriga d'água. Essa doença ela é uma verminose que ela não se aloja no nosso intestino, mas sim nos vasos linfáticos do fígado. Então ele manda o líquido, manda essa linfa, esse líquido do nosso corpo para a barriga. E tu fica com uma barriga inchada, alta, assim, cheia d'água mesmo. Se botar a barriga d'água, vocês vão ver os desenhozinhos das barrigas. E essa aqui, assim como a oxirose, que eu não falei, mas e assim como a lombriga, é uma doença que a gente consegue contaminar, e consegue combater, desculpa, com saneamento básico. Saneamento básico é a resposta para praticamente todos os problemas com verminoses, ok? Porque a gente vai ver que todos eles são relacionados às fezes, são relacionados ao cocôzinho. Então o nosso amigo aqui, ó, ele tá doente, tá? E ele foi lá, fez um cocôzinho e o cocô caiu na água. Então aqui, ó, ovos nas fezes. Desse ovinho sai uma larva chamada de miracídio. Esse miracídio, para nós humanos, ele é de boa, ele não faz nada para nós. O problema é que ele contamina o caramujo. Quando ele chega no caramujo, ele começa a se reproduzir e libera uma larva chamada de cercária. Essa cercária ela tem o poder de penetrar na nossa pele. Penetra na nossa pele, vai até lá o nosso fígado, se aloja e aí vai poder se desenvolver, vai poder fazer aquela barriga d'água toda, tá? Em locais que tem esquistossomose, barriga d'água, tem até um ditado popular. Presta atenção nesse ditado popular. O ditado diz: se nadou e coçou, é porque pegou. Por quê? Porque tem uma ocorrência muito grande desses vermes na água. Se tu coçou, principalmente das cercárias na água, né? Se tu nadou nesse local e saiu com coceira, é porque a cercária penetrou na tua pele e aí tu tá contaminado de barriga d'água, contaminado do esquistossomose. Então, se eu tivesse saneamento básico, tratamento de esgoto, esse tio aqui não faria cocôzinho no mato, o cocôzinho dele não iria para água, não iria contaminar o nosso amigo que só tá aqui de boa, molhando os pezinhos, tá? Então, esquistossomose também eu trato com saneamento básico. Teníase. A teníase é uma doença relacionada à carne de porco e à carne de vaca, tá? Uma doença chamada de solitária. Solitária por quê? Porque olha o tamanho do bicho. Ele pode ficar 5, 6, 7, 10 metros no interior da gente e a gente normalmente só tem uma. Por isso que é solitária. E como é que eu adquiro esse bicho? Ele entra grandão assim? Não, ele entra pequenininho, tá? Ele entra pequenininho, entra um ovinho e se desenvolve dentro da gente, tá? Então, olha só, o indivíduo contaminado, ele vai lá, faz o cocôzinho. Vamos imaginar que ele fez um cocôzinho numa plantação de alface, tá? Fez o cocôzinho numa plantação de alface e a gente foi lá e deu alface para o porco ou para a vaca, tá? Esses animais, agora, eles estão contaminados com o ovo da tenis, da tênia, da solitária. Então ele desenvolve umas bolinhas brancas no tecido deles chamado de cisticerco. Tá aqui, ó, o cisticerco aqui, ó, é essa bolinha aqui. Se eu comer uma carne mal passada, contaminada, eu vou me contaminar com esse cisticerco e o animal vai se desenvolver, vai grudar lá no meu intestino, vai começar a crescer, 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 crescer. Qual é a importância disso? A importância que eu tenho que comer sempre carne com procedência, ou seja, carne inspecionada, carne de qualidade e ainda carne bem passada, que assim eu mato o cisticerco e não tem problema nenhum para mim, tá? Há uma outra coisa só aqui. Desculpa. Há uma outra doença chamada de cisticercose. Sabe aquela alfacezinha que a gente viu aqui que eu dei pro boi e pro porco? Se eu comer essa alface sem higienizar ela direito, ao invés do cisticerco, dessa bolinha aqui, ir para a musculatura do animal, ele vem para a minha musculatura. E ele pode se alojar em qualquer local do corpo, inclusive no cérebro. E assim, aí sim, eu posso ter problemas graves, pode inclusive levar à morte. Então, eu tenho que lavar bem os vegetais para evitar que esses vegetais estejam contaminados com larvas, tá? Com ovos, de tênia, com ovos de solitária. Mas, mais uma vez, como eu falei,
As chances disso acontecer em locais que nós temos saneamento básico, que temos cuidados básicos com a higiene, é muito pequena, tá? Mas pode ocorrer sim. E para terminar, pessoal, o amarelão. Você já ouviu falar no Monteiro Lobato? Monteiro Lobato é o escritor brasileiro que escreveu várias histórias, entre elas lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá? Todo mundo conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? O Monteiro Lobato ele criou um personagem chamado Jeca Tatu. Esse Jeca Tatu era um personagem que era cometido pelo amarelão ou pela ancilostomose, olha que nome bonito, tá? Então a pessoa que tem a doença, se ela fizer um cocôzinho no chão, mais uma vez o cocôzinho no chão. Então como é que eu vou tratar isso? Muito bem, saneamento básico. Vai liberar nesse cocôzinho ovos, desses ovos sai uma larva que penetra ativamente na nossa pele. Essa larva ela vai dar uma volta no nosso corpo lá até chegar no nosso intestino e ali ela fica mordendo com esses dentinhos bonitos o nosso intestino, se alimentando do nosso sangue. Como nós perdemos sangue, vamos perdendo sangue, nós vamos ficar com um aspecto amarelado. A pessoa fica cansada, desanimada, sem fazer nada, sem vontade de nada, porque está com uma anemia muito grande. Então, por isso que o nome da doença é amarelão, porque tu vai perdendo sangue, tu vai ficando anêmico. Então ele vai mordendo o teu intestino aqui, ó, com esses dentinhos bonitos e vai sugando o teu sangue. Se tem a ver com cocô, como é que eu combato isso? Saneamento básico e tratamento dos doentes. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenham gostado. Ficamos por aqui. Um beijão. Até a próxima.